Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Oi, João Vitor, Amanda, Sofia, Gabi. Tudo bem? William. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar com mais uma live. Professora Monique já está aí. Rafael. Olá, Oi, Monique. tudo bem? Tudo bom? Tudo certo? Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar um minutinho só para os colegas irem chegando, irem entrando. O William, Fabiano, Ale. Olha a professora Ale aí. Oi, Ale. Lucas. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem com você, Monique? Tudo certo, tudo direitinho. Que bom, seja bem-vinda. Desde já te agradeço por essa oportunidade que você está nos dando de compartilhar seu conhecimento conosco, com os nossos alunos todos. É Ah, um grande prazer para nós tê-la aqui, viu? eu que agradeço a oportunidade. Tá dando para me ouvir bem? Sim. Tá, né? E assim, eu queria parabenizar você e a escola por estar valorizando, né, o professor na sua função, na sua profissão, né? Isso é muito importante e eu que me sinto lisonjeada por participar, tá? Obrigada. O trabalho é nosso, né? Gente, antes de nós começarmos, já vi aí que a professora Maria do Carmo entrou, a professora Fernanda entrou, né? Sheila, Bela, Alice, Vitória. E a Lu, Nossa, já temos gente pra caramba! feliz. Pessoal, eu queria dar alguns recadinhos para vocês. Primeira coisa, nós já temos atividades no nosso Drive, tá? Acessem. Alunos, essa semana é a nossa semana temática, onde a gente está falando sobre as habilidades socioemocionais. Isso é muito importante, porque a escola não é só passar atividade acadêmica, digamos assim, né? Ela vai muito além disso. Ela trabalha o corpo e a mente do aluno, tenta formar o cidadão completo, né? E o cidadão não é só aqueles conhecimentos básicos de aritmética, ciências, português, não é só isso. A gente vai muito mais além de tudo isso. Então, nessa semana, a gente está trabalhando com as habilidades socioemocionais. Então, acessem o Drive, reflitam sobre as questões. São apenas 3 atividades, tá? Uma foi postada na segunda-feira, outra foi postada hoje e a última nós vamos postar na sexta-feira. Essas atividades foram elaboradas pela equipe do Espaço de Ser, tá? Que é uma equipe da Prefeitura do Rio que faz um trabalho fabuloso. Segundo recado que eu gostaria de dar para vocês, a gente está no mês do folclore, agosto é considerado o mês do folclore, mês da cultura popular. E vários professores fizeram a gravação da leitura de suas lendas preferidas, né, em forma de podcast, que a nossa querida professora Monique nos ensinou a fazer, diga-se de passagem. Eu quero participar também, viu? É Até só mandar, tá terminando sexta-feira, hein? vou mandar. Então, nós estamos postando esses podcasts lá no Facebook, tá? Porque no Instagram é mais difícil o link de compartilhar o link. Então, no Instagram a gente só faz a chamada, mas para ouvir mesmo a leitura, ou você tem que pegar aquele link todo e colocar no seu navegador, ou vai direto pelo Facebook, que é mais fácil, tá bom? Outro recadinho. Amanhã nós temos live com a equipe do NUPA, Núcleo de Programadores do Amanhã. A Glória e a Daniela estarão aqui conosco para dar continuidade ao trabalho de letramento digital. Vejam bem, o que elas estão fazendo é uma recapitulação, uma revisão de conteúdos, digamos assim, né, de conhecimentos básicos dentro dessa área digital, para depois entrarem na parte de programação. Então, quem tiver interesse realmente em fazer parte desse projeto de programadores, vai acompanhando, assistindo as lives do NUPA, para poder estar preparado para, lá no futuro, fazer parte da equipe de programadores,
que é uma oportunidade tanto, hein, pessoal? E por último, último recado, tá, Monique, para a gente começar. E, Na segunda-feira, dia 31, às 16 horas, nós teremos live com a professora Denise, de matemática, onde ela vai tirar várias dúvidas da disciplina, vai fazer exercícios conosco, vai tirar dúvidas dos alunos, tá? Então eu vou parar por aqui, só para reforçar, nós temos vários outros professores que vão fazer lives também, mas mais para perto eu vou divulgando, tá bom? Bem, Monique, vamos começar. Eu quero começar com o seguinte comentário. sim. Marika Monique Sokup, seu nome é grego? Não, então, o meu nome é tcheco. O meu pai, ele veio da Tchecoslováquia, né? Veio fugido da guerra. E a minha mãe perguntou a ele, bom, como que é Mariana em tcheco? Aí ele disse que era Marinka. Então, virou o meu nome. E ela optou também pelo Monique, que é o segundo nome. Por isso é que eu me apresento como professora Monique. Eu sempre tive essa curiosidade. Ninguém melhor do que você, tendo um pai que veio fugido da guerra, para falar sobre direitos humanos, creio eu. Então, a geografia dos direitos humanos no Brasil é o título da nossa live de hoje. Com você, Monique. Então é o seguinte, eu queria dizer, né, que aceitar fazer essa live foi muito bom para mim, porque eu mato as saudades dos alunos, né, que a gente tem uma conexão com eles, e também promover um pouco do conhecimento, né. Eu acredito muito no conhecimento. Meu pai já dizia, conhecimento é uma das únicas coisas que ninguém pode tirar de você. Bens materiais, eles podem ser levados, mas uma vez que você adquire um conhecimento, ele vai te acompanhar pelo resto da sua vida. Então, eu queria deixar essa mensagem para os nossos alunos. E eu pensei em fazer essa live, né, direcionada aos meus alunos de 7º, 8º e 9º anos, e também os demais interessados nesse tema tão instigante dos direitos humanos. Mas por que eu escolhi exatamente esse tema? Além de ser polêmico, né, eu vou contar uma história rapidamente aqui para vocês, que eu sei, né, que as pessoas costumam gostar muito de histórias. Quando eu estava cursando a minha faculdade, eu fui convidada a dar uma palestra sobre a ONU, né, e os direitos humanos. Eu ainda não tinha terminado e isso me marcou muito, né? Então, com esse gancho, eu vou começar falando da Organização das Nações Unidas, né, a ONU, tá? Que ela foi criada em 1945, num período pós-Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando que nós, no século XX, já tínhamos tido a Primeira Guerra Mundial, né? E o Holocausto. Então, o que ocorre? Nesse cenário, né, de muitas atrocidades contra a humanidade, né, de muita violência no mundo inteiro, a ONU ela veio com a missão de promover a paz mundial, né, e o desenvolvimento dos países. Tá? Claro que ela sofre muitas críticas até os dias de hoje, mas eu tenho o seguinte pensamento: ruim com ela, pior sem ela. Né? Mais adiante a gente vai perceber a importância da ONU. Bom, a ONU ela é estruturada através da sua Assembleia Geral, né? Tem o secretário-geral que preside a ONU, tem o Conselho de Segurança, né, que trata de questões militares, né, estratégicas no mundo inteiro, né, e tem as agências temáticas. É justamente através dessas agências que os direitos humanos são promovidos. Tá? Mas para trazer o tema um pouco do nosso dia a dia, nós temos visto, né, na televisão a atuação de uma das agências da ONU muito importante, que é a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, que inclusive está empreendendo esforços, né, mundiais na fabricação de uma vacina contra a Covid-19, né, dada a importância desse órgão. Né? Mas para o nosso tema aqui, eu vou destacar um outro órgão muito importante da ONU, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas, tá? Para os Direitos Humanos, que inclusive é presidido por uma mulher, a Michelle Bachelet, que ela já foi presidente do Chile, né? Ela é ex-presidente do Chile, presidiu o Chile
em 2 mandatos diferentes, né? Em 2006 e 2014. Bom, o que ocorre? Após 3 anos, né, após a criação da ONU, nós tivemos o lançamento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Que é uma declaração, um documento, tá? Que expressa todos os direitos humanos em 30 artigos, que eu não vou ler aqui para vocês para não ficar cansativo, mas no final da live eu vou indicar como que vocês podem ter acesso a esse documento, para quem tiver interesse de ler na íntegra, né? Que é bastante... Acho que vale a pena, né? Vale muito a pena, porque tem a ver com o nosso dia a dia, né? Mas então vamos lá. O que são direitos humanos? Gente, direitos humanos são uma série de fundamentos e princípios de valorização da dignidade e da vida humanas, né? Esse seria o princípio geral do que são os direitos humanos. E quais são eles, para que fique algo assim mais palpável, né, para a gente? Direitos humanos incluem o direito à vida, né, a liberdade de expressão e de opinião, ao trabalho, à educação. Então, uma série de direitos, né, de garantias fundamentais dos seres humanos que precisam ser assegurados, né? Mas então, essa temática tão importante, né? Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos convenções, pactos e tratados internacionais que são assinados por países que se comprometem a defender os direitos humanos, inclusive o Brasil, né? O Brasil faz parte da ONU, né? A ONU ela tem membros, né? Mais ou menos quase 200 países fazem parte da ONU, né? Dentre eles o Brasil. Então, assim, Para fazer parte, Monique, vou ficar te interrompendo com algumas perguntinhas que eu acho que, assim, para o nosso aluno, né? Estou pensando como se fosse o aluno. Todo país é obrigado a fazer parte, vai quem quer, tem que ser aceita por convite. Como faz parte da ONU? Como um país faz parte da ONU? O que ocorre? Desde a sua criação, né, os países eles foram aderindo à ONU. E é uma questão de relações internacionais. Então, é interessante para os países fazer parte da ONU. Por quê? Porque muitos países só vão conseguir, por exemplo, comercializar seus produtos e serviços com outros, né, se seguir determinados tratados. Então, um país ele passa a ser mal visto, né, quando ele não adere à ONU, quando ele não é membro da ONU. Ele é visto mais pária, entendeu? Então, é interessante para os países, eles demonstram interesse em participar, né? A maioria demonstra. E, assim, vamos dizer assim, é uma escolha, sim, né? E é interessante, né? Segundo, economicamente, para os países fazerem parte da ONU, sim. Vamos dar uma boa tarde aí para a nossa diretora, que acabou de entrar. Beijo! Saudade de você. Tá certo. Perfeito, Monique. E assim, além da declaração, né, nós temos outros documentos, né, temáticos que vão garantir, né, a defesa dos direitos humanos no mundo, tá? Mas assim, quais são os valores fundamentais apregoados pelos direitos humanos? Nós temos o respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa, né, a valorização da pessoa humana. Existem 2 características principais dos direitos humanos. Eles são universais, ou seja, todos têm os seus direitos humanos, devem ter os seus direitos humanos respeitados, né? E são inalienáveis. Ninguém pode ter o seu direito humano desrespeitado, em tese, tá? Depois a gente vai ver que tem todo um problema envolvendo isso daí, dele ser inalienável. E eu vou citar um específico. Vocês podem me perguntar, mas e quem comete um crime? Tem o seu direito à liberdade suprido, né? Suprimido. Né? A pessoa, quando ela comete um crime, ela perde a sua liberdade, o direito à sua liberdade. Mas isso é um caso específico, né? Por exemplo, a pessoa comete um crime, é julgada, é presa e condenada, ela vai perder a liberdade dela. Mas os outros direitos humanos, né? O direito à vida, a sua dignidade, a sua alimentação, né? A condições, vamos dizer assim, dignas, né? Dignas, isso. Eu estou dizendo isso, por que eu estou falando isso? Existe um senso comum
que diz o seguinte, né? As pessoas normalmente, todo mundo já ouviu falar, preso bom é bandido morto. E não é por aí, né? Então, assim, eu sei que isso é um assunto que as pessoas costumam, né, ficar muito exaltadas, né, quando falam, tem toda a questão da violência, mas a pena para essa pessoa que cometeu um crime já está lá na privação da liberdade dela. Ela não pode ter outros direitos desrespeitados, né? Isso tem que ficar muito bem claro, né? Então, queria fazer essa ressalva aí. E o Brasil, que o tema é a geografia dos direitos humanos no Brasil. No Brasil. Né? Então, o que eu posso dizer? Que o Brasil é membro da ONU e já participou de mais de 30 missões de paz pelo mundo, inclusive no Haiti, né, quando teve aquela questão humanitária do terremoto, que deixou muitas pessoas em condições péssimas, né, de vida, né, sem teto mesmo. Então, o Brasil mandou pessoas, né, vamos dizer assim, equipes para ajudar nessa questão humanitária no Haiti. No Líbano também. Mas o que tem sido feito para garantir os direitos humanos no Brasil? Bom, nós tivemos em 2002 o lançamento da Plataforma Brasileira dos Direitos Humanos, tá? Que ela foi inspirada na Plataforma Interamericana dos Direitos Humanos. Existe um site, tá? Que depois eu até vou deixar para o final a surpresa, que é o www.plataformadh.org.br, que lá, a pessoa que gosta desse tema, né, quer se aprofundar mais, ela vai poder acessar e tem uma série de documentos, né, falando a respeito dos direitos humanos no Brasil. Bom, mais especificamente, mas professora, a senhora está falando muito de teoria, né, de algo que está no papel. Vamos lá, vamos com calma. No Brasil, existem alguns estatutos legais, leis, né, que estão em consonância, né, estão de acordo com as premissas dos direitos humanos, tá? Aí eu vou trazer para a nossa realidade, eu tenho certeza que todos vão ter ouvido falar nesses estatutos. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, foi lançado em 1990 para defender os direitos, né, da criança e do adolescente. O Estatuto do Idoso, em 2003, né? A lei que tipifica o racismo. Jane, você sabe de quando que é essa lei que tipifica o racismo? 1989. Sendo que agora é que você tem uma aplicação maior dessa lei, né? As pessoas elas estão tomando mais consciência a respeito disso na atualidade, né? Nós temos também a Lei Maria da Penha, que é de 2006, né? Que para combater a violência doméstica, né, contra a mulher, né, em 2006. A lei do feminicídio, né, quando se mata por questão de gênero, né, se mata uma mulher, é de 2015, tá? E temos ainda, eu acrescentei, uma lei que foi aprovada no ano passado, isso daí eu acho que vai ser um pouco até de novidade para os nossos alunos, né? Uma lei que proíbe o casamento de menores de 16 anos de idade no Brasil. Né? Claro que entre 16 e 18 anos, né, pode haver o casamento com o consentimento dos pais, mas no ano passado, até 16 anos, é proibido o casamento formal no Brasil. Tá? Então, o João Vitor está perguntando aí o que acontece se alguém desrespeitar os direitos humanos. Você já falou, mas como ele perguntou agora? O que acontece se alguém desrespeita? Bom, é variável isso, né? Nós sabemos, inclusive, é o que eu vou falar agora. Eu separei algumas notícias para vocês, né, a respeito de desrespeito e respeito aos direitos humanos no Brasil, né? Porque se for um crime, se for algo tipificado como crime, como racismo, né, contra a mulher ou contra uma minoria, que a gente vai falar mais para o final, que são as minorias, que eu acho que é importante falar sobre isso. As pessoas, né, que cometerem esses crimes, elas vão ser enquadradas na lei e vão ter a pena, né? Tem pena de reclusão, que é a prisão, tem outras que a pena é multa, né? Então, assim, vai desde multa, tem trabalhos voluntários também, até a reclusão mesmo. A pessoa pode ficar até 30 anos presa no Brasil por cometer algum crime, tá? Então, espero que eu tenha esclarecido aí para ele. Bom,
Então, assim, eu resolvi separar algumas notícias, tá? Para que a gente perceba o quão esse assunto ele está relacionado ao nosso dia a dia, né? E nada melhor do que a imprensa, né? A mídia em geral. Aí eu separei, então, umas notícias da internet, tá? E eu fiz a correspondência do direito humano que está sendo respeitado ou não naquela notícia ali, né? Do que houve. Primeira notícia, os postos de saúde, eles disponibilizam vacinas gratuitas durante todo o ano no Brasil, tá? Em todo o território nacional. Bom, é uma notícia positiva, né? E aqui existe o respeito ao artigo 27, que afirma que todos devem ter acesso aos benefícios da ciência, né? Então, é algo positivo. Segundo essa notícia, né? A gente pode concluir, então, os direitos humanos são respeitados no Brasil? Vamos lá. Eu separei 4 notícias para não ficar muito cansativo, né? A segunda notícia, Brusque, em Santa Catarina, é uma cidade, tá? Que ela lidera a lista de cidades mais pacíficas do Brasil, diz uma pesquisa de 2018. Também é interessante, é positivo, né? Respeito os artigos 22 e 25 da Declaração dos Direitos Humanos, que prega, né, o direito à segurança social, né? Perfeito. Agora eu separei 2 notícias não tão boas, tá? Para poder ficar equilibrado. Essas notícias, elas são mais atuais. Casos de feminicídio crescem 22% em 12 estados brasileiros durante a pandemia. Não preciso dizer que é uma notícia, né, extremamente negativa, né, e diz respeito ao artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que prevê o direito à vida, né, à liberdade e à segurança pessoal. Então, a gente começa a perceber que os direitos humanos no Brasil não são muito respeitados, né? A última notícia agora. A pandemia expõe a precariedade, ou seja, o mau funcionamento, né, do saneamento básico no Brasil. Então, no Brasil, tem muitas áreas que não tem esgoto e nem água encanada. Então, isso também, por incrível que pareça, né, claro, tem a ver com o nosso dia a dia. Essa notícia é desse ano. Eu tirei de um site de notícias da Maré, né, do Complexo da Maré. Eles têm como se fosse um observatório, né, para acompanhar as condições de vida da população da Maré. Claramente desrespeitando o artigo 25 sobre o direito a um padrão de vida digno das pessoas. Então, aqui, o que eu quis trazer, né, com essas notícias? Que você pode encontrar casos de respeito aos direitos humanos e casos de desrespeito, né? É claro que se eu continuasse pesquisando, eu ia encontrar os 2 casos, né? Tanto positivos como negativos. Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Tem alguma pergunta, Jane, de alguém ou não? Não, até o momento não. Não? Tá. Porque agora eu vou falar, apesar do nosso tema ser direitos humanos no Brasil, para poder assim analisar, né, esse tema de uma forma mais completa, eu também trouxe notícias que envolvem, digamos assim, a cena internacional, outros países, né, além do Brasil. Então, a primeira notícia diz o seguinte: a OMS, né, que eu falei lá no iniciozinho, Organização Mundial da Saúde, segundo ela, 172 países estão envolvidos em planos para a vacina contra a Covid. Então, também é interessantíssimo isso, né? Países do mundo inteiro se juntando para combater, né, um mal comum que está, né, afligindo todo mundo. Então, essa notícia, ela respeita o artigo 29 sobre os deveres para com a comunidade da declaração. Segunda notícia, vacina contra o coronavírus deve ser bem público global. Isso foi dito pelo chefe de saúde dos Estados Unidos, né? Também é bastante interessante, né? Respeito ao artigo 27, que afirma, até falei, né, na notícia anterior sobre o Brasil, todos têm direito a usar os benefícios da ciência. Então, está respeitando, ok. Aí eu tenho que fazer uma ressalva que o presidente norte-americano não está de acordo, mas isso é outra história, né? Terceira notícia. Índia responde por 40% dos casamentos infantis no mundo, tá? Bom, aqui a coisa começa a complicar, né? A gente começa a perceber as limitações dos direitos humanos e eu vou falar o porquê.
essa notícia claramente desrespeita, tá, o artigo 16. E eu achei interessante, porque tem uma palavra diferente aqui, é até bom que a gente passa para os nossos alunos. Uhum. O artigo 16 afirma que o casamento não será válido, tá, senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Nubentes são aquelas pessoas que estão prestes a se casar. Achei interessante essa palavra, né? Uma palavra diferente. Então, assim, apesar de ser um costume, né, local da Índia, né, o casamento infantil, segundo os preceitos dos direitos humanos, isso não está correto. Isso não deveria ocorrer, né? Aí a gente começa a ver que os direitos humanos eles sofrem essa crítica, tá? Porque em alguns países faz parte da cultura local. Como que você vai chegar, né, para a população de um país e dizer, olha, não pode haver casamento com crianças, né? Mas faz parte da cultura. Vamos supor, não na Índia, mas numa tribo africana, por exemplo, que seja um costume. E você vai falar, não, não pode ser, esse costume está errado. Então, assim, eu estou querendo demonstrar com isso que não é tão simples assim. É um assunto muito controverso, né? De você chegar e impor um valor ocidental, né? Que no caso aqui não vê com bons olhos o casamento, né, de crianças e dizer que está errado, né? Você pegar um padrão e aplicar para todos os países do mundo, né? Essa é uma das críticas que eu já estou adiantando aqui, que eu vou falar sobre as conclusões, né? Que os direitos humanos sofrem, né? Última notícia, Jane. A Coreia do Norte, essa aqui eu acho que vai deixar os nossos alunos de cabelo em pé. Coreia do Norte pode mandar matar cristãos flagrados com Bíblia. É uma notícia de 2017, tá? E eu não preciso dizer, né? Aqui vários artigos da declaração foram desrespeitados. 3º, 5º, 12 e 18, que tratam do direito à vida, combate à tortura, à intromissão na vida privada e ao direito, né, à defesa da liberdade religiosa das pessoas. Quer dizer, imagina num país do mundo, você não pode portar uma Bíblia, que você pode ser morto. Aí cabe um parênteses aqui, que a Coreia do Norte não é uma democracia, né? É uma ditadura. Então, os direitos humanos, eles apregoam, né? Eles defendem valores ocidentais democráticos. E como que você vai aplicar esses direitos humanos num país que não é uma democracia, é uma ditadura, né? O que vale é o posicionamento de um líder, né, que age como se fosse o Todo-Poderoso, né? Então, eu quis Verdade. essas notícias para chegar agora a algumas conclusões. Então, Antes de você ir para as conclusões, nós temos algumas perguntas que eu não consegui tomar nota. Uma da Fernanda, alguma coisa sobre Revolução Francesa. Creio que ela deva estar solicitando alguma relação entre os direitos humanos, né, e a Revolução Francesa. E mais alguma coisa que ela perguntou. O João Vitor também fez uma pergunta sobre o que acontece se existe alguma lei para direitos para quem causa alguma coisa contra a mulher, alguma coisa assim, eu não consegui anotar. sim. E eu acho que você citou a Maria da Penha, mas poderia colocar de novo, né? Falar de novo sobre isso. Entendi. Bom, a respeito da pergunta da Fernanda, o que ocorre? Para a minha apresentação não ficar muito extensa, eu escolhi a data da criação da ONU. Mas é claro que os direitos humanos eles foram sendo gestados, né, elaborados, desenvolvidos, né, não de uma hora para outra, né? No caso da Revolução Francesa, tinha todos aqueles ideais de igualdade, fraternidade, liberdade, né? Que, no caso, são as bases dos direitos humanos, né? Então, eu acho que é porque eu não quis retornar muito, né, historicamente, para não... porque é tanta coisa para falar, você acaba... É verdade. Eu poderia ter feito, e eu até, assim... Se de repente a gente for fazer uma live junto, aí a gente pode resgatar, né, fazer esse contraponto, né, desde a Revolução Francesa,
Eu acho interessante. Eu li uma pergunta da Alessandra falando sobre pena de morte. Eu vou falar sobre a pena de morte aqui nas conclusões. Né? Eu vi rapidamente. É que as perguntas são tão rápidas que não dá tempo. Elas passam muito rapidamente, exatamente. Nossa, aí não dá para acompanhar muito. Mas assim, e a respeito lá da pergunta do João Vitor, né? Eu quero parabenizar o João Vitor, tá? Porque ele tem feito todas as atividades. Um aluno assim exemplar, excelente, apesar, né, de ser da minha turma, mas assim, eu vejo é muito bom. Nossa, eu queria deixar registrado aqui, né, a participação dele, né, em todas as lives. Ele deve estar flutuando nas nuvens, porque eu tive uma reunião com ele mais cedo e eu falei para ele que assim que as aulas presenciais voltarem, ele vai ser o primeiro aluno que eu vou apertar. Meu abraço vai direcionado, né? Assim que puder abraçar, vai ser nele. Assim, o problema de que tem as minhas alunas também. Tem a Ana Clara, tem a Luísa. A gente faz um abraço coletivo. Com certeza. Eliane está falando aqui também, João Vitor. Se prepare. Muito bom, muito bom. Bom, então, a título de conclusão, vou falar sobre a pena de morte, não esqueci, tá? Só resumindo. Então, os direitos humanos, né, para retomar, são uma categoria básica de direitos, né, que todos devem ter acesso e não podem ser desrespeitados. Mas, com tudo que eu falei, né, a respeito das notícias, tanto no Brasil como no mundo, existe o desrespeito aos direitos humanos, sim. Mas não é só no Brasil e não é só em países pobres, em desenvolvimento, né? Nos países desenvolvidos também existe o desrespeito aos direitos humanos. Aí eu vou citar, né? Claro, não podia deixar citar aqui o caso, né, do George Floyd, que foi assassinado nos Estados Unidos em maio. Né? Eu não preciso dizer que é o desrespeito a um direito humano básico. Né? E mais recentemente teve um outro homem negro que ele não foi morto, mas ele foi baleado 7 vezes, estava passando hoje no noticiário, né? E parece que está paraplégico, né? Por conta disso. Então, assim, existe desrespeito aos direitos humanos, tanto no Brasil como em outras partes do mundo. Eu lembrei aqui também que eu vi uma pergunta da Fernanda, mas existem ditaduras que também, países com ditadura, né, que fazem parte da ONU. Eu fui me certificar. A Coreia do Norte, apesar de ser uma ditadura, ela faz parte da ONU. E é algo assim que não dá para entender muito bem. A ONU, né, prega valores democráticos, direitos humanos, e aceita a Coreia do Norte como um país membro. Então, assim, isso é algo criticável, né? Bom, seria até um tema de uma boa pesquisa aí. Como que países, né, com ditadura podem fazer parte de um organismo internacional que prega a democracia. É um título até de um trabalho aí, de uma monografia, de um mestrado, de um doutorado. É verdade. É bem controverso, não dá para entender isso, não. Bom, então, primeira conclusão, direitos humanos são desrespeitados, tanto no Brasil como no mundo. Né? É claro que em níveis diferentes, né? Provavelmente. Mas uma crítica que eu faço, né, aí de tudo que eu li sobre direitos humanos, eu gosto muito desse assunto, existe uma diferença, uma lacuna, um abismo entre a teoria, entre o que é, vamos dizer assim, o que está escrito, né, e a prática. Né? Existem vários tratados. A declaração mesmo que eu citei lá no início, ela é de 48, ela tem 72 anos. Como que em tanto tempo nós avançamos tão pouco na prática em relação a ações concretas, né, para que se defendesse os direitos humanos? Então, é uma crítica que eu faço. Né? Então, é uma crítica que a gente faz às instituições, essa coisa dessa disparidade entre a teoria e a prática, quanto às individualidades também, né? A gente não pode esquecer que estamos em evolução. Eu acho que o ser humano ainda tem muito isso de separar a teoria da prática. Eu costumo dizer para os meus filhos, e falo para os meus alunos também, mas falo muito isso para os meus filhos porque é uma premissa minha, observa mais as atitudes do que a falação das pessoas, né? Todo mundo é muito bonzinho, todo mundo quer o bem de todo mundo, mas na hora da prática mesmo,
né, de meter a mão na massa, a gente vê discrepâncias nisso aí. Sobre isso, aí puxando um parênteses para alguém que tem muito sentimento transbordando, eu falo sobre o amor. Né? Amar não é só um verbo, é uma atitude mesmo, né? Assim, não é só uma palavra. Verbo no sentido de ação, sim. Mas não é só uma palavra. Dizer eu te amo para as pessoas é muito fácil, né? Agora, cuidar, demonstrar amor através de atitudes, isso é muito difícil. E aí é só um gancho nisso que você está falando da separação entre teoria e prática. Isso está nas instituições, mas também está no indivíduo. Que são pequenas coisas que a gente tem que superar no nosso crescimento, na nossa evolução, né? Exato, isso aí. Desculpa a parte. Que é isso? Contribui aqui para o debate. Eu tenho uma segunda crítica, né, a fazer sobre os direitos humanos, que eu até falei lá quando eu disse do casamento infantil na Índia, né, em outras partes do mundo também, é aquele choque que existe entre os direitos humanos e as culturas locais, né? Existem, assim, costumes locais que podem bater de frente com o que os direitos humanos defendem. Então, fica algo assim que muitas vezes os direitos humanos não são respeitados porque a cultura daquele país é diferente. Então, assim, isso é algo que deve ser observado, né? Não sei se seria uma limitação dos direitos humanos, mas é algo que ocorre na prática, né? Não dá para chegar lá na Índia e baixar uma lei proibindo os casamentos, sendo que isso faz parte da cultura deles, né? Do modo de vida deles. Ou numa região de cultura árabe falar sobre a violência contra a mulher, né? Exatamente, porque vamos dizer assim, você tocou num ponto assim fundamental. É exatamente essa disparidade, essa diferença entre uma cultura e outra, né? Tudo bem que envolve a questão da violência. Então isso, eu acho que faz com que os direitos humanos eles adquiram assim um status maior, né? Que as pessoas elas entendem que a violência ela não pode ser justificada por uma cultura, por um costume local, né? Então é por isso que no meu entendimento, essa é a força dos direitos humanos, né? Mas também é uma fraqueza, porque ele não é respeitado justamente por esse embate, por esse choque. Perfeita essa sua colocação sobre a cultura árabe, perfeita. Poderia até ter falado também, é muito, muito interessante. Bom, e no Brasil, né? No caso, no Brasil, nós precisamos avançar muito nos direitos humanos. Aí eu separei aqui, né, acontecimentos que ocorrem com muita frequência no nosso país, tá? Por exemplo, nós temos altas taxas de homicídio, né, entre jovens, homens, negros no nosso país. Os homicídios, eles são altíssimos. Então, isso é um desrespeito aos direitos humanos, né? Nós temos abusos policiais, execuções sumárias por policiais e milicianos. Isso é desrespeito aos direitos humanos, né? Gente, é só ligar qualquer noticiário em qualquer tempo, né, no nosso país, que a gente encontra esses exemplos de pessoas sendo, às vezes, famílias inteiras sendo executadas. Quer dizer, isso, se não é de respeito aos direitos humanos, eu não sei mais o que é, né? É verdade. Nós temos um sistema prisional que é falho, as penitenciárias, as prisões estão abarrotadas de gente. Tem pessoas que o prazo, né, para o seu julgamento já prescreveu, já passou, e elas continuam presas. Quer dizer, elas estão tendo o seu direito à liberdade ali, porque ela tem direito a um julgamento. E passa ali o período, né, que ela deveria ser julgada, ela continua presa. Então, isso também demonstra, né, o desrespeito aos direitos humanos no nosso país. Temos miséria, desigualdade social, violência contra a mulher, que eu falei do feminicídio, né, que aumentou durante a pandemia. Trabalho escravo, né? Isso, exato. Trabalho infantil. Exato. Então, assim, infelizmente, eu tenho que concluir que os direitos humanos eles são muito desrespeitados no nosso país. Infelizmente. Mas cabe, né, a nós mudarmos essa realidade, que é o que eu vou falar, né, em seguida. Bom, mas
eu preciso falar, que eu falei lá no início sobre minorias, né? Então, a defesa dos direitos humanos, ela ganha um gás maior, tá? Quando nós temos as lutas e os movimentos sociais trazidos pelas chamadas minorias sociais. Minoria não tem a ver com quantitativo de pessoas, né? São grupos historicamente marginalizados que sofrem discriminação, né, péssimas condições de vida, de acesso a serviços públicos de qualidade. Então, é isso que define o que é uma minoria social. Aí, exemplos de minorias sociais, né? Nós temos as mulheres, os negros, os indígenas. Agora, isso aqui eu tenho que ler porque vive mudando. LGBTI+, né? Que são lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais e outros, né? Então, os pobres também são considerados minorias. Então, acaba que esse movimento das minorias, ele se confunde um pouco com dos direitos humanos. Porque, no final das contas, os valores fundamentais que né, esses grupos querem garantidos para si são os valores dos direitos humanos, né? Então, eles acabam traduzindo a batalha pelos direitos humanos, né? E a gente também... Monique, pode falar. O João Vitor fez uma pergunta aí. Consegui pegar a pergunta. Ele deu o exemplo de uma rede bancária que está contratando, ele disse assim, crianças de 14 anos. E aí ele pergunta, isso é trabalho infantil? Acho que ele está falando do jovem aprendiz, né? Isso. Existe também uma exceção, tá? Que o jovem entre 14 e 16 anos, se eu não me engano, ele pode trabalhar em regime de aprendiz, né? Inclusive, é garantido em lei que ele tem um determinado número de horas, né, de autorização para trabalho, né? Para justamente observar que essa pessoa ainda é um estudante, ele precisa se dedicar aos estudos, né? E não pode ter uma jornada de trabalho como um adulto teria, né? Então, excelente a pergunta do João Vitor, né? Eu já estava preparada, porque quando a gente fala de trabalho infantil, vem sempre a questão do jovem aprendiz, né? Mas isso é permitido. Lembrando que a prioridade da criança e do jovem é estudar, né? Então, assim, esses programas de estágio de jovem aprendiz sempre levam em consideração uma carga horária de trabalho bem menor, na função de aprendiz mesmo, olha o nome, aprendiz. Né? Você não vai assumir nenhuma tarefa de alta responsabilidade, nem de periculosidade, nada disso. E lembrando que em dia de prova você pode não ir porque você tem prova, tem toda uma legislação para fundamentar esse trabalho, esse aprendizado profissional, digamos assim, né? Isso, exatamente. Isso aí. Bom, eu queria agora, né, concluir, né, de uma forma geral com o seguinte, né? Quais são os desafios dos direitos humanos no Brasil e no mundo? Nós temos aquele desafio que eu já falei, né, do choque entre uma cultura local e uma cultura global. Então, eu acho que esse é o principal desafio dos direitos humanos no mundo. Ao mesmo tempo, né, tentar... vamos dizer assim, adequar a cultura local, tá, a uma cultura global. Ou seja, respeitar as diferenças culturais entre os países. Isso é primordial, porque senão você faz uma lei, que a gente fala uma lei que não pega, né? As pessoas elas não vão seguir algo que não faz parte da sua cultura, do seu costume, né? Então, isso eu acho que é o principal desafio dos direitos humanos. Bom, e como que a gente pode, né, digamos, superar essa questão? Eu falei das minorias sociais, então é preciso observar quais são as necessidades, né, dessas minorias e dar voz a esses grupos, para a gente saber o que eles querem, né, e fazer para que eles façam parte cada vez mais da política do nosso país, de outros países também, que, vamos dizer assim, também participem tomando decisões efetivas que vão afetar a vida deles, né? E, em última instância, melhorar a vida dessas pessoas, né? Porque melhorando a vida das minorias, você está melhorando a vida de todo mundo, né? Então, eu acredito que isso possa ser feito. E para fechar, né,
eu queria dizer que os direitos humanos são uma ferramenta importante para o exercimento da nossa cidadania, tá? E querer dizer que não são só direitos, tem os deveres também. Quando a gente fala em cidadania, né, a gente não está falando só em direitos, então tem as obrigações, né? Então, eu gostaria de fazer esse contraponto. Ótima ressalva. Mas aí eu quero ir além, porque, bom, eu quero propor, né, às pessoas o seguinte: como que eu posso ser um defensor ativo dos direitos humanos? Né? Aí eu estou falando de ações práticas, né? Eu falei tanto critiquei tanto a diferença entre, né, teoria e prática. Então, o que a gente pode fazer na prática? Bom, primeira sugestão: conheça quais são os seus direitos humanos, tá? Podem ir lá no Google, coloquem DUDH. Um dos primeiros resultados será a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tem que conhecer para poder defender, né? Se a gente não conhece, vai defender o quê? Então, é preciso Exatamente. esse conhecimento, né? Sugestão 2. Pesquise no seu bairro quais são os direitos humanos. Isso depende da sugestão 1, né? Você tem que saber quais são. Quais estão sendo desrespeitados no seu bairro e o que você pode fazer para mudar essa realidade, tá? É outra sugestão que eu deixo. Sugestão 3. Converse sobre esse tema dos direitos humanos com a sua família, com seus amigos, né? Tente ter um diálogo contínuo sobre isso, porque isso só faz com que a sua vida e a vida das pessoas, né, em geral, com quem você convive, na sua comunidade, ela só tem a melhorar, né, com esse diálogo. E agora eu acho que é a principal sugestão que eu tenho para deixar, tá? O recado, assim, que se eu pudesse sintetizar tudo que foi dito até agora: não cometa atos de desrespeito aos direitos humanos e nem apoie pessoas ou organizações que façam isso. Mas como assim? Né? Vamos falar mais claramente. Não discrimine ninguém por classe social, cor, gênero, orientação sexual, crença religiosa ou qualquer outro motivo. Questão social também. Eu vou dar um exemplo prático. Eu já presenciei, tá, alunas, discriminando o colega porque ele não tinha o tênis da moda. Ou porque não tinha o celular no modelo mais novo. Isso é discriminação, né? Discriminação social. Com certeza. Você está discriminando. Porque é diferente, porque tem alguma deficiência, né? Acho que o povo adora discriminar. Exato. Qualquer motivo. Por exemplo, e também a questão religiosa, né? Que eu vejo muitas vezes não respeitam a opção religiosa, a crença religiosa do outro. Né? Tem uma religião diferente, mas eu não gosto, eu não quero falar. Gente, assim, é algo que está... Eu não estou falando nenhum absurdo, eu estou falando ações que estão ao nosso alcance. Nosso alcance, perfeito, Monique. Podemos praticar isso, né? Exatamente, eu acho que é isso aí. O que é possível fazer, né? E dentro da alçada do indivíduo, há pequenas coisas que somada viram grandes. Exato. Né? Eu acho que começa pela casa, começa pela escola. Eu acho isso que é interessante, é você fazer dentro do que está no seu alcance, né? Claro, lutar por coisas que não estão ao seu alcance, mas o que está, você já é capaz de fazer, você já pode fazer. E a não discriminação é algo que está ao nosso alcance. Eu acho assim que até por um direito de liberdade ideológica, você tem até o direito de pensar o que você quiser. Não gosto de preto, não gosto de gay, não gosto de evangélico, sei lá o quê. Mas você não tem o direito de falar, de demonstrar, de causar constrangimento ao outro. Esse direito você não tem. O que está dentro da sua cabeça é problema seu. Mas o que tange, o externo, o que vai impactar na vida do outro, aí você não tem nenhum direito sobre isso. Exato. É meu ponto de vista. Isso. E você até falou, né? O direito à liberdade de expressão, ele também é um direito humano. A pessoa, ela pode se expressar, mas ela, inclusive, tem que saber como se expressar para não desrespeitar o outro. Também tem isso. Sim, ela pode se expressar sobre o que ela quiser, verdade. Eu estava falando do ideológico, do pensamento, mas
ela tem que saber que o direito de expressão dela está condicionado à legislação também, né? Isso. Você pode falar o que você quiser, mas você vai arcar com as consequências sobre o que foi falado. Com certeza, é isso aí. Bom, será que agora a gente pode passar para aquela parte da participação deles? Pode, temos 5 minutos. Bom, deixa eu falar rápido então. Eu tô aqui olhando para lá e olhando para cá para controlar o tempo. Instante, meu Deus do céu. Bom, é o seguinte, eu coloquei lá na minha bio, né, no meu perfil do Instagram, eu coloquei um link chamado Linktree/Marinka, que é só clicar nesse link que vai abrir uma página com um botão assim, nuvem de palavras. Clicando nesse botão, vai direto para um site em que o participante pode escrever até 3 palavras ou frases, tá? Sobre o que ele entende por direitos humanos, né? Depois desse papo tão gostoso, né, que a gente teve aqui. Foi ótimo. É a forma, né, de participação, né, de oferecer uma participação para todo mundo. Então, quem quiser, vai lá né, no meu perfil, né? Aí tem lá, Linktree/Marinka. Clica, depois clica em nuvem de palavras e participa, né? Depois clica embaixo no botãozinho para poder salvar. Tá? É isso. Gente, olha que live interativa, gostei. Tem mais uma coisinha, que senão não vai dar tempo. Ó, estão perguntando aí qual é o seu Instagram. Meu Instagram? Ih, meu Deus. Ai, é Marinka Soukup. Ela tá lá no Instagram da escola, gente. Acho que através do Instagram da escola consegue achar, né? Consegue sim. E uma última coisinha. Todo esse material que eu apresentei aqui, eu vou transformar no material de estudos interativos para aquela pessoa que quiser se aprofundar mais nesse tema. Aí eu vou botar um questionário interativo também para, né, a pessoa ver se ela realmente, né, conseguiu captar todas as questões que nós falamos aqui. Perfeito, maravilha! Essa live foi realmente maravilhosa. Eu não sei digitar aqui, não. Eu tenho medo, Alessandra, de eu digitar alguma coisa aqui e clicar errado e derrubar a live. Peraí que eu acho que eu consigo. Peraí. Você consegue? Então digita aí. Enquanto ela tá digitando, gente... Ó, já apareceu aí. Isso aí. Eu tenho medo de apertar o botão errado e dar tudo errado. Gente, olha, eu queria agradecer muito. Maravilhoso. Deixa eu ver o horário. Temos mais 3 minutinhos. Foi maravilhosa essa live. É muito bom falar sobre direitos humanos. É muito bom compartilhar o conhecimento. É muito bom ver nossos professores como protagonistas. Aqui vocês estão falando não só para a nossa comunidade de alunos, vocês estão falando para outros convidados. O Instagram ele é aberto. Então, assim, eu agradeço muito mesmo a participação de todos os nossos professores e principalmente você agora, Monique, que está fazendo essa live para a gente nesse momento. Eu fico lisonjeada, adorei. Confesso que eu estava um pouco nervosa, porque é a minha estreia. Eu nunca tinha feito uma live. Mas foi super gostoso, eu adorei. Gostei muito. Ai, que bom. Então, já pensa na próxima. Pessoal, ó, estão falando aí, essa professora é maravilhosa, amo vocês, foi a Yasmin. Beijo. Gente, então, para encerrar, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Reforçar que a escola está fazendo todo um esforço para que a gente mantenha o ritmo de estudos. A gente está trazendo conhecimento de várias maneiras para vocês, através das nossas atividades, através do nosso programa cultural, que a gente está sempre postando alguma coisa nas nossas semanas temáticas, através das nossas ligações que a gente tem feito para casa de vários alunos, das nossas reuniões com os alunos, com os professores. Reforçar que amanhã nós temos a live do NUPA, Núcleo de Programadores do Amanhã, que segunda-feira nós teremos a live. Eu quero... não peguei o que o João Vitor falou agora. Ele escreveu alguma coisa aí que me interessou. Mas eu parei que eu quero ler os comentários. Depois eu... Mas não aparece na gravação. Não aparece, não. Bem, gente, para encerrar, olha, amanhã a escola ainda vai estar distribuindo cesta básica lá na Pio 10º, para quem não recebeu cesta nenhuma, para quem não recebeu nada.
ou para quem recebeu só até julho, tem direito de ir lá na escola Pio X pegar. Nossa diretora vai estar lá. E também na nossa escola João Mendonça, de 9 ao meio-dia, nós estamos fazendo a entrega dos cartões alimentação. Tá? Aí tem que ver o calendário, porque a entrega é feita de acordo com a ordem alfabética, tá? Cada letra está numa data diferente, então reforcem isso com os pais, tá bom? Gente, fica com Deus, Monique, muito obrigada, adorei. A gente vai repetir muitas e muitas outras vezes. Tá bom. Um beijo, pessoal, vou encerrar. Fica com Deus. Beijo.